Projeto de Lei Ordinária número 542/2023. Iniciativa professora Josete, Ângelo Vagnoni, Maria Letícia e Jorge Prates. Dispõe sobre a garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e ou visual, vítima de violência doméstica e familiar no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 10.959, de 7 de março de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 11.212, de 19 de março de 2024. Substitutivos gerais 3117/2025 e 3165/2023. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Primeiro turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nessa sessão. Presidente, vereadores favoráveis para a mesma questão? Para discutir, presidente, a deliberação, é possível? Não, isso é só... pode encaminhar? Pode encaminhar? Segundo líder do Partido Novo, presidente, então, talvez nessa condição. O único presente pode encaminhamento. Líder, Vossa Excelência? Eu sou a segundo líder. Segundo líder. Segundo vice-líder. Encaminhando a questão da emenda. Presidente, a emenda substitutiva apresentada em parecer do meu departamento jurídico, que acaba de ser realizado, identificamos que está com igual teor do projeto de lei original que foi apresentado em 2023 e que foi recusado, devolvido à autora pela CCJ, de tal forma que entendo que esse substitutivo geral, para usar a expressão da vereadora Laís Leão, está dando um balão no regimento interno, na medida que está pegando um projeto que foi devolvido à autora, reapresentando agora enquanto emenda, para que seja aprovado na leitura anterior. Vereador Rodrigo Marcial, fez encaminhamento, vou desconsiderar o encaminhamento, porque Vossa Excelência, na verdade, não é vice-líder do bloco, Vossa Excelência é vice-líder do partido, somente não poderia encaminhar. Mas, de qualquer forma, vamos... então, vamos colocar, o vereador até levantou o questionamento, mas, como teve uma emenda apresentada após o trâmite após o trâmite da proposição principal nas comissões... Você não foi nessa? Vereador Éder Borges, 5 minutos. Presidente, questão, então, regimental, eu encaminhando aqui como líder do Bloco Novo PL, essa questão levantada pelo vereador Rodrigo Marcial, eu penso que é bastante importante ser observada, uma vez que nós podemos observar a grande rigidez que essa Casa tem para aprovar projetos, para que projetos sejam aprovados na CCJ. A Projuris dessa Casa é bastante rígida com essas questões jurídicas, essas questões de legalidade. De modo que eu acho que é importante, então, nós observarmos essa questão. Acho que o vereador Rodrigo Marcial, que é advogado e é membro da CCJ, ele pode falar com mais propriedade. Tem como eu passar a palavra para ele, presidente? Não cabe a partes, né, no encaminhamento. Não, senhor. Eu sugeriria, então, nós adiarmos essa votação para observarmos com cuidado, até para que esse projeto não venha a passar por uma situação lá na frente no Poder Executivo que tinha que ser vetado. Então, agora vamos à votação. Então, havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto em pauta pode ser analisado nessa sessão ou retorna à última comissão. Vereadores favoráveis a analisar o projeto permanece em comissão, contrários levantem a mão. Aprovado. Então, vamos à discussão do projeto. Para discutir, vereadora Jorge Prates, autora. Bom dia a todas, todos e todes, e agradeço também os vereadores e vereadoras que não votaram contra, né? E tentaram aí causar de novo mais um impedimento para um assunto importante. Esse é um projeto de lei, gente, que devo dizer a vocês que ele é um dos 8 projetos que a Federação PTPV apresentou em 2023.
em alusão ao 8M, né, que é ao mês, na verdade, que fala sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, esse é um projeto feito ali, então, por mim, pela vereadora Maria Letícia, pelo vereador Ângelo Vagnoni e também a professora Josete, né, no ano de 2023. E tudo que foi, né, necessário fazer e cumprir em relação ao CCJ, está tudo ok, não tem nenhuma informação errônea, né? Acredito que o vereador Marçal já está ali com o vereador Serginho, organizando melhor o pensamento. De toda forma, gente, eu quero falar que esse é um projeto de extrema importância e urgência também, né? E acho que isso vai ficar logo objetivo para todo mundo, porque esse é um projeto que fala sobre o direito básico, né, de acesso à proteção para mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica e familiar. E esse é um projeto que a gente apresentou, que já não é, né, e não pode ser visto como um favor, nem uma concessão, não é um gesto de boa vontade, ele é sim uma correção de uma injustiça histórica que condena mulheres com deficiência a um ciclo de violência. E aí é importante a gente fazer algumas questões sobre quantas, né? Quantas são as mulheres, por exemplo, mulheres surdas que tentam denunciar uma agressão e não encontram um profissional que compreenda a língua brasileira de sinais. Quantas são as que chegam numa delegacia e não conseguem relatar a violência vivida ou a dor sofrida, porque não há um intérprete para fazer a intermediação desse diálogo. Então, quantas são, né, essas mulheres, e o número é bastante grande, de mulheres que são privadas de informações sobre os próprios direitos, porque não há materiais em braille, em formatos acessíveis, para que elas possam também se formar do direito que elas têm. Então, é um projeto de extrema importância e também, como eu falei, de extrema urgência, porque essas mulheres diariamente estão sofrendo essas violências, né? Então, nós estamos falando de mulheres que, além dessa violência que sofrem dentro de casa, elas enfrentam um segundo tipo de violência, que é a omissão do poder público, que não garante a acessibilidade comunicativa necessária para que elas denunciem e se protejam, né? E rompam, principalmente, com os seus agressores. Então, a ausência de acessibilidade comunicativa, que é exatamente sobre isso, a acessibilidade comunicativa faz com que essas mulheres tenham que permanecer em relacionamentos abusivos, principalmente quando a pessoa que faz, né, que agride, que comete então essa violência contra essa mulher, é também quem faz a mediação das atividades da vida diária dessa mulher. Então ela acaba ficando presa a essas pessoas que agridem e que fazem, né, essa mediação do diálogo, né, com ela, com o mundo, porque infelizmente nós vivemos uma sociedade que não entendeu ainda que precisamos sim ter nas escolas, desde cedo, aprender principalmente a língua brasileira de sinais, porque é, né, uma comunicação que todo mundo deveria saber diariamente, o serviço público inteiro, todos os servidores deveriam conseguir saber, né, ou melhor, ter esse aprofundamento para que haja esse diálogo mais fluido. A gente tem hoje, melhor, hoje não, né, desde 2015, a Língua Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146, ela garante a acessibilidade como um direito fundamental e inclui a acessibilidade comunicativa, que é a que nós estamos falando aqui agora. Mas, na prática, esse direito ainda não é uma realidade para milhares de mulheres com deficiência que enfrentam, então, a violência doméstica familiar. A Lei Maria da Penha também, que é a lei número 11.340 de 2006, ela também estabelece que todas as mulheres têm o direito ao atendimento especializado, humanizado e principalmente acessível. Mas como a gente sabe, e justamente por isso nós estamos aqui agora, nós não podemos falar em atendimento acessível quando os serviços não estão preparados para receber as mulheres com deficiência. Os dados, eles evidenciam, né, o grave cenário e as barreiras que as mulheres com deficiência enfrentam, a falta de acessibilidade nas delegacias, no transporte público também, público não, transporte coletivo, na falta de recursos também de audiodescrição, de intérprete de libras, de formulários impressos em letras ampliadas ou em braille, além da falta de treinamento, né, dos profissionais e dos profissionais de segurança. Então, os dados são alarmantes. No Brasil, hoje, cerca de 65,4% das mulheres com deficiência sofrem violência doméstica, e essa é uma fonte, então, da Câmara dos Deputados, e a cada hora, um ato de violência contra pessoas com deficiência é registrado no país. Então, são cerca de 71% dessas denúncias são feitas por mulheres. E em Curitiba, cerca de 158 mil pessoas têm algum tipo de deficiência, sendo que aproximadamente 80 mil são surdas. Também fonte da Prefeitura de Curitiba. E a maioria dessas mulheres simplesmente não consegue acessar a proteção
que a lei garante. E é exatamente isso que faz, né, a proposta do projeto, para que a gente consiga mudar. Então, essa lei, o que ela diz especificamente? É uma proposta, então, que o serviço de atendimento à mulher em situação de violência no município de Curitiba sejam acessíveis em língua brasileira de sinais, Libras, né, Braille e em outros meios de comunicação, permitindo que cada mulher escolha a forma de comunicação que melhor lhe atende. E, além disso, também ela prevê a capacitação de servidores públicos para que saibam atender corretamente as mulheres com deficiência e vítimas de violência também. A possibilidade de atendimento por meio telemático, que seria, então, né, à distância, garantindo que a mulher possa se comunicar e também denunciar de forma segura e sem barreiras. E a inclusão também de materiais acessíveis nos serviços de acolhimento, garantindo que toda mulher tenha conhecimento dos seus direitos e das formas de proteção disponíveis. E por que essa lei ela precisa, gente, ser aprovada de toda forma muito rapidamente, muito prontamente? Porque a cada dia, vereador Marcial, a cada dia, mais mulheres são impedidas de fazer a denúncia e de principalmente pedir ajuda. Por isso nós temos realmente uma importância muito grande de que esse projeto seja aprovado logo. A cada dia, sem essa lei, nós deixamos que agressores passem impunes e que perpetuamos também um sistema que exclui, que silencia e que abandona as mulheres que mais precisam. Então, é um compromisso, sim, com a dignidade humana. E se a gente aprova essa lei hoje, nós estamos dizendo, sim, a todas as mulheres com deficiência de Curitiba, que aqui, nessa Câmara de Vereadores, a vida dessas mulheres importa. Que aqui o sistema, na cidade de Curitiba, vai estar preparado, sim, para proteger também essas mulheres. E nós estamos dizendo também aos agressores, de toda forma, que o silêncio imputado, o silêncio imposto a essas mulheres não será mais uma arma. E a justiça agora vai ser acessível para cada mulher que ele ousar violentar. E nós estamos, obviamente, também, vereador Marcial, dizendo à sociedade que nenhuma mulher será deixada para trás. Então, eu peço, sim, a todos os colegas dessa casa que votem favorável, porque a gente precisa garantir o quanto antes a acessibilidade à mulher com deficiência, vítima de violência, e não é apenas, né, um gesto de inclusão, mas é um compromisso inegociável com a justiça e com a vida. Eu não quero me prolongar muito na discussão, porque realmente é um projeto que, por si só, ele fala, né, da importância disso. Nós temos aí várias informações, dados, a própria Prefeitura também entende a necessidade da gente avançar com esse projeto para que consigam, então, fazer com que a gente consiga implementar isso o quanto antes na cidade e fazer com que essas mulheres também se sintam protegidas, ou melhor, estejam, né, não se sintam apenas, mas realmente, efetivamente, estejam protegidas na nossa sociedade. Então, peço, sim, o voto favorável e acredito que a gente consegue, dessa forma, sanar, né, um pouco aí do tempo perdido que nós tivemos em relação à vida, né, e à proteção e à segurança dessas mulheres. Vou passar uma parte aqui à vereadora Ângela. Bom dia a todas as pessoas presentes, também as que nos assistem. Eu quero saudar, parabenizar a iniciativa, né, dos vereadores que propuseram esse projeto de lei aqui, tanto Georgia, Vanhone, como os que já passaram por essa casa, né? A professora Josete, a Maria Letícia. É um projeto de uma grandeza imensa. E eu acho que, repetindo aqui as palavras da Georgia, é de não deixar nenhuma de nós para trás. Isso é muito importante. E a cidade de Curitiba só ganha, né, com a aprovação desse projeto. Então, eu quero parabenizar, saudar mesmo, de coração, a iniciativa e torcer, né, para que vocês se sensibilizem, pelo menos, por esse tema e que votem a favor desse projeto. Muito obrigada. E é sobre isso mesmo, né, vereadora Ângela? A gente tem que também, infelizmente, assim, à medida que a gente vai caminhando, ajustando, né, os passos no caminho. A gente tem leis que são de 2015, leis que são de 2006 e leis que protegem e defendem as mulheres, mas, infelizmente, ainda não são todas as mulheres que estão sendo protegidas, porque, e é uma questão tão básica, né, que é o diálogo. A gente não consegue ainda dialogar com essas mulheres. Então, é importante mesmo que a gente consiga entender que é um princípio extremamente básico. Precisa, sim, de diálogo, precisa também informar essas mulheres. Precisamos fazer com que elas cheguem e acessem as políticas públicas. Então, o primeiro passo que nós devíamos ter dado já há muito tempo atrás e que, volto a dizer, em vários setores da vida, da sociedade, enfim, nós temos ainda que dar esse espaço, seja, né, na educação, na saúde, enfim, todos.
todos os espaços, aí, principalmente no serviço público, a gente precisa adequar isso, precisamos sim fazer com que todas essas pessoas, na segurança pública também, nós precisamos fazer com que a gente consiga ter o entendimento de que há esse passo primordial a ser dado, porque senão, de toda forma, a falta de diálogo, a falta de comunicação acessível, como é dito aqui no projeto, que se trata de comunicação, acessibilidade comunicativa, a gente vai acabar deixando, sim, pessoas para trás, cometendo violências também e cometendo injustiças sociais, né? E que não é o interesse, não é dessa forma que a gente tem que caminhar, mas ajustando, vereadora Ângela, o passo, né, à medida que a gente vai entendendo e aprendendo também com as falhas que a gente comete. Então, acho que aqui é um bom momento para a gente, pelo menos, sanar essa dificuldade que nós temos em sociedade. Passo, então, a parte que é o vereador Rodrigo Marcial. O vereador não vai fazer a parte, vai fazer a discussão, é isso, né? Perfeito, vereador. Bom, então seria isso, acho que sem muito mais o que dizer, é realmente um projeto extremamente importante. Como eu falei, o interesse é que, assim, que a gente não deixe nenhuma mulher para trás, que a gente não continue, né, prolongando essa falta de comunicação, falta de diálogo mesmo, né, com a sociedade como um todo, e que a gente não deixe de dizer que sim, a vida dessas mulheres importam e que a gente está aqui para a gente mudar e preparar um sistema também para que proteja todas essas mulheres, todas, né, as mulheres. Então, eu agradeço e peço, por favor, o voto favorável para que a gente consiga, como eu falei, começar desde já a proteger essas mulheres também. Obrigado. Vereadora, tem a parte do vereador Jasson registrado ainda, você concede? Ah, sim, perfeito. Eu não tinha visto. Por favor, vereador. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Senhor presidente, Leônidas Dias, preside a mesa nesse momento. Acho muito importante esse projeto. As mulheres precisam de proteção e aquelas que têm dificuldade no entendimento, ou na fala, na conversação, na comunicação, precisam ser entendidas, precisam ser ouvidas e precisam ser, mais do que isso, ser atendidas pelo poder público, que precisa dar segurança a essas mulheres. Portanto, acho muito importante esse projeto, voto favoravelmente. Obrigado, vereador. E é sobre isso mesmo, né? A gente conseguir entender que a falha não está lá, está aqui, né? Então, a gente precisa corrigir e esse é o nosso papel. Então, agradeço mesmo o voto favorável, porque é sobre isso. A gente conseguiu, quanto antes, fazer com que essas mulheres tenham, né, o entendimento necessário, a acessibilidade precisa partir da prefeitura, de nós, e a gente está aqui para isso. Então, agradeço muito, porque essa é, sim, uma forma, vereador, de dizer que a vida dessas mulheres importa. Então, agradeço muito também. A vereadora Rafaela, por favor. Obrigada, vereadora Georgia. Cumprimento todos que estão aqui presentes, nossas galerias, vereadoras, vereadores, quem nos assiste de modo online. Parabenizar pela iniciativa, o Olhar como procuradora adjunta da mulher, ex-presidente do Conselho Estadual da Mulher, integrante da Comissão da Mulher Advogada. Esse caminhar, esse olhar, esse bem pensar nas políticas públicas para atenderem às demandas, às necessidades das nossas mulheres curitibanas. Então, fica aqui o meu cumprimento, tá? E que possamos sempre avançar cada vez mais em pautas nesse sentido. Parabéns, vereadora. Agradeço também, vereadora Rafaela, porque é justamente sobre isso, né? Garantir acessibilidade, mas garantir também que a mulher com deficiência, né, vítima de violência doméstica, né, também possa ser incluída nos processos de proteção do município. E agradeço muito, porque eu tenho certeza que a senhora já faz, né, um trabalho muito grande em relação às mulheres, e esse também, né, é um porém que a gente acabou por muitos anos deixando, e agora a gente tem a possibilidade de fazer essa correção. Então, eu agradeço também as palavras da vereadora. Eu vou encerrar, então, aqui a minha fala. A vereadora tem mais dois apartes, vereadora. Dois apartes? Ah, desculpa, eu estou na página errada, que eu estava vendo que tinha outros. Vereadora Laís Leão, por favor. Isso. Bom dia, vereadora Georgia. Eu gostaria de só usar minha parte rapidamente para parabenizar tanto a vereadora Georgia Prates quanto o vereador Ângelo Vanhone aqui presentes, como as vereadoras, antigas vereadoras aqui dessa casa, a vereadora Maria Letícia e a vereadora professora Josete, no sentido de dizer que é um projeto muito bonito e que ele é muito bonito ele estar sendo apresentado nessa casa e com muita... Esperamos contar com o bom senso dos demais colegas para que ele seja aprovado nessa casa, justamente em alusão à Semana da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Tivemos um evento muito bonito aqui nessa casa ontem, então queria reforçar meus parabéns, reforçar a importância desse projeto,
reforçar a importância da gente trazer a pauta da inclusão de todas as mulheres para o sistema de saúde, para tudo que compor a nossa cidade de Curitiba. Fico muito feliz da gente estar votando esse projeto hoje. Logicamente, indico o meu voto favorável e peço também o acolhimento dos demais colegas nesse sentido de entender a importância do que a gente está tratando aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço também as palavras, vereadora Laís. E é sobre isso mesmo, a gente saber que nenhuma mulher pode ser deixada para trás, né? E, como falei também a vereadora Ângela, a gente ainda tem muitas coisas que precisamos ajustar no caminho. E eu espero que a gente vá fazendo isso à medida que a gente vai entendendo e sensibilizando também para o tema, mas é importante que assim que a gente identifique uma problemática, uma questão, a gente consiga realmente já solucioná-las. E passo então a parte ao vereador Renan Sesquim. Agradeço a parte, vereadora Georgia, e sendo bem breve, eu tenho um trabalho já há quase 10 anos pelas pessoas com deficiência e a inclusão ela tem que ser uma regra, ela não pode ser exceção, né? Então, parabenizar os autores do projeto e por ter esse trabalho e entender que cada vez mais a gente tem que falar, promover a inclusão, ainda mais de mulheres vítimas de violência, pode contar com o meu apoio. Obrigado. Agradeço também, vereador. E, de fato, o senhor falou, acho que a frase mais importante aqui do dia, que não é um favor, não é um pedido, né? É o que a gente tem que fazer, é como regra mesmo. E não pode ficar fora de nenhum debate que a gente tenha, né? Quando a gente fala sobre sociedade, a gente tem que saber que essas pessoas estão incluídas e que a gente tem que colocar elas acima de tudo em qualquer momento. E aí a gente fala sobre várias, né, acessibilidades, tanto comunicativa como de mobilidade, enfim, de todas elas, que são importantes, e todo o planejamento da cidade tem que estar pautado nisso também. Então, parabenizo o vereador pela fala e agradeço também o voto favorável. Como eu falei, a gente precisa realmente fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Acho que tem o vereador Marcos Vieira, por favor. Obrigado, vereadora, pela concessão do aparte. Quero parabenizar a senhora e os autores do projeto e dizer que nós vamos lutar sempre por uma cidade inclusiva, uma cidade que seja para todas as pessoas. Então, conte com o meu apoio e com o meu voto. Obrigado também, vereador Marcos Vieira, que sempre também está, né, a postos aí, presente nessas temáticas que a gente também levanta, e agradeço também esse voto favorável, porque é sobre isso, vereador, é a gente continuar fazendo, né, produções aqui a partir da Câmara que sejam realmente importantes para a sociedade. E agradeço a todos os vereadores também, peço, né, por gentileza, que a gente consiga fazer com que esse projeto aqui hoje ande na casa, para chegar à prefeitura e a gente também ter a possibilidade de avançar. Já tivemos uma conversa também com o vereador Serginho sobre o projeto, que a prefeitura também fez ali uma importante consideração e fez uma correção também ali que até tornou o projeto mais interessante, que foi substituir, né, um termo que é para mulheres com deficiência, né? Então também a prefeitura já tem a participação e colocou, né, o seu olhar atento, né, para esse projeto. Então, acredito que não tenhamos aí problemas para poder avançar e fazer com que esse projeto consiga ser uma realidade na sociedade. Então, agradeço também ao vereador Serginho e que a gente consiga, então, agora fazer a aprovação desse projeto. Bom, seria só isso da minha parte e agradeço também a todas as partes aqui dos vereadores. Muito obrigado, vereadora Georgia Prates, do PT. Antes de passar a discussão ao vereador Rodrigo Marcial, nós registramos a presença da senhora Ana Paula da Costa, esposa do vereador da Costa, acompanhando os trabalhos hoje aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Muito bem-vinda. Agora convido para fazer a discussão o vereador Rodrigo Marcial, Partido Novo, com 15 minutos, por mais 15, vereador. Pronto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizo pelo projeto de lei da vereadora Georgia, junto aos vereadores, os autores. Além dela, temos, salvo engano, a Maria Letícia, é isso? E anteriormente, enfim, a Josete e Maria Letícia, e temos mais uma vereadora, salvo engano. Quem, Jorge? E Jorge. Perfeito. Nós temos uma questão importante a ser ressaltada aqui nesta casa, relacionada ao processo legislativo. Nós tivemos a apresentação desse projeto em 2023, ele foi para a CCJ, para a nossa Constituição de Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Fernando Klinger, que ela está, da qual participa também a vereadora Rafaela Lupion, quem mais está aqui presente? O vereador Jason Goulart, e passamos ontem 3 horas discutindo cansativamente, o vereador Lorenz também estava lá conosco, se esses projetos eram constitucionais, se eles eram legais, se poderiam ser votados ou não. E esse trabalho é fundamental para garantir a rigidez do nosso processo legislativo.
para garantir que um projeto bonito como esse, que resguarda direitos de uma população desafortunada, que protege aquilo que a Prefeitura já faz, diga-se de passagem, de pessoas que não estão desassistidas em Curitiba e garante que nunca serão, por governos futuros, tenham validade e não sejam, por vezes, recusados por questões jurídicas pelo próprio prefeito, no veto do prefeito. Neste caso, o que aconteceu? Tivemos esta Comissão de Constituição e Justiça avaliando o projeto de lei apresentado lá em 2023, devolvendo a autora à época para que faça ajustes, para que não tenhamos vícios que pudessem contaminar esse projeto. Foi apresentado um substitutivo geral que tornou esse projeto apto e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça para que viesse para a nossa votação. E agora, aos 45 do segundo tempo, tivemos um novo substitutivo geral, esse ao qual me referi, que o vereador Éder tentou, pelo encaminhamento negativo, pelo voto desse substitutivo geral mais recente, que sim, adequou a ementa em acordo com o requerimento da Prefeitura, tornando mais abrangente essa disposição, mas, contudo, no teor, no texto do projeto de lei, devolveu o conteúdo que víamos lá em 2023, antes de passar pela CCJ. Ou seja, por evidente que desejo que esta população afetada tenha a atenção da Prefeitura, e não só desta, como já tem com a nossa secretária municipal, Marli Teixeira, que já dá atenção a este público, a nossa secretária de Desenvolvimento Humano, a Amália Tortato, que trata desse assunto também na sua secretaria. É evidente que este é um desejo de todos os vereadores que estão nessa casa, mas que seja feito pelo processo legislativo adequado. Temos que prezar por essa técnica. E apenas por isso que faço esse discurso, que me é desagradável, não gostaria de ter que fazer esse discurso. Mas o fato é, a CCJ existe, ela se reúne, ela deve imperar, deve ser respeitada. A técnica legislativa deve ser respeitada, pelo próprio bem do projeto, inclusive, para não correr o risco, como disse, de um veto jurídico ao texto que foi negado originalmente pela CCJ, com parecer aqui, inclusive, dessa Casa Legislativa da Projuris. Então, desta forma, entendo que, ausente outra solução possível, existe sim, potencial retirada desse projeto para que seja apresentado novamente uma correção a ele, para que novamente seja votada o aceito ou não desse substitutivo geral próximo, futuro, é possível essa solução. Mas não existente essa solução, eu entendo que é o dever aqui dos nossos vereadores respeitar o regimento interno, respeitar a nossa lei orgânica municipal, respeitar os nossos postos, a nossa técnica e rejeitar este substitutivo geral. Temos a partes? Vereador Ayer Borges, por favor, com a palavra. Vereador Rodrigo, parabéns por trazer essa observação. E é preciso deixar claro que às vezes parece que é uma perseguição, que estamos promovendo um fla-flu aqui, mas não é isso. Devo dizer que, primeiro, eu tenho um projeto exatamente assim, só que atende a todo mundo. Para mim, esse tipo de coisa que atende só mulher, isso não passa de lacração. Tá? Não é só mulher, não é só a mulher surda que precisa de um atendimento. Toda a comunidade surda precisa da devida atenção às mulheres e os homens. Certo? Então, já tem projeto tramitando com isso. Então, agora, o que me preocupa, vereadora Laís Leão, é o balão, né? Mulher surda, não? Sim. Porque eu já tenho um projeto vereadores que e vereadoras, todas por as questão de pessoas. ordem, até pedindo para a vereadora Laís Leão, quando for utilizar a palavra, pedir de maneira oficial para que nós possamos ter os registros taquigráficos das falas que ocorrem entre os vereadores, ok? Correto. Por favor, só com a palavra, vereador. Concluindo. Então, nós precisamos observar para essa questão do balão, né, na norma legislativa. Até citei a vereadora Laís, porque ela usou esse termo esses dias, deu um balão na norma legislativa. Então, é preocupante, porque não dá para votar contra um projeto desse, porque é uma causa justa. Mas agora eu fico aqui pensando, se eu votar a favor disso, também eu estarei corroborando com um balão na técnica legislativa que pode vir
a gerar um veto do prefeito mais para frente. Eu estou pensando, francamente, em me abster. Mas eu penso que o mais correto... Repito, mais uma vez, por favor, sem fla-flu. Não é questão de fla-flu, mas eu penso que o mais correto, o mais conveniente, né? Não sei se o vereador Rodrigo concorda comigo, seria fazer o adiamento e fazer as devidas adequações para que essa casa, como um todo, fique à vontade para votar sim. Obrigado, vereador. Perfeito, obrigado pela parte, vereador Éder Borges. Eu gostaria de pedir desculpas ao vereador Vagnoni, que está aqui presente, que também é coautor desse projeto de lei, e gostaria também de trazer a razão específica que causou esta declaração de inconstitucionalidade, embora parcial, sanável, mas foi desta forma que entendeu a Comissão de Constituição e Justiça em 2023, que devolveu à autora para que ela promovesse as devidas alterações na Lei 14.790, que estabelece diretrizes para a atuação da Patrulha Maria da Penha no município de Curitiba e dá outras providências. Esse foi o entendimento à época da Projuris e da CCJ, ao invés de fazer o que estão fazendo aqui agora, que é a criação de uma nova lei. É uma questão, novamente, regimental, uma questão de processo legislativo, que é importante ser ressaltada. Posso citar o vereador da Costa, que estava lá presente também na reunião durante 3 horas. Posso citar a própria vereadora Gonda, que também estava na reunião da CCJ ontem. Enfim, nosso trabalho tem que ser respeitado, tem que imperar. E, neste caso, naturalmente, poderia ser acolhida também a sugestão de adiamento dessa votação para a devida correção do projeto. Passo a parte ao vereador Serginho do Posto. Com a palavra, nosso líder. Vereador, primeiro quero me dirigir com muito respeito a Vossa Excelência, mas eu acho que é importante a gente colocar uma reflexão sobre o projeto. Como líder desse projeto, nós estamos deixando a bancada liberada. Mas é necessário explicar que, da técnica legislativa, esse projeto aconteceu a correção. Então, em 2023, apontado pelo relator e pela Projuris, os autores do projeto colocou algumas entidades, como a Polícia Militar e alguns entes que não fazem parte do município, ao patrulhamento e a necessidade de que esses órgãos atuassem ao projeto, se assim fosse aprovado. E também pediu que a técnica legislativa fosse melhorada. E, a partir daí, esse projeto ele foi corrigido, os autores corrigiram, fizeram a devolução ao autor, e a própria CCJ fez a correção, fez o voto pela aprovação do projeto. O que aconteceu nesse momento do projeto? A partir dessas correções, a CCJ deu ok, tramitou, ficou à disposição para a pauta. Nos últimos dias, em função do mês da mulher, o nosso presidente colocou vários projetos para esse mês especial, e esse trata de um tema específico. Esse projeto ele era muito específico a 2 deficiências, a auditiva e a visual, ou seja, seria segmentado a deficiência. Nós entendemos que a deficiência é deficiência, de forma genérica. Então, a nossa orientação à bancada foi que fizesse as alterações de um substitutivo, não mudando o projeto que já havia sido tramitado na comissão, e apenas colocando a deficiência de forma genérica para que atendesse a qualquer tipo de deficiência. Então, nesse sentido, foi orientação. Não tem orientação para o voto da base, deixo claro. Portanto, eu só tenho que explicar, no ponto de vista da técnica legislativa, que ela foi corrigida em 23. Então, a partir daí, inclusive foi o ex-vereador Ezequias Barros, tratou do tema com muita seriedade, fez a devolução e os autores fizeram as correções. O que ele dizia aqui? A Projuris, ela dizia que os órgãos responsáveis pelo atendimento de ocorrência da violência doméstica das mulheres, eles destacavam a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Apenas a Guarda Municipal ela tem autonomia para atuar de forma que o projeto possa estabelecer de forma constitucional. Nós não podemos atribuir a outros órgãos federativos a que não pertence ao nosso quadro funcional. Nós não podemos delegar à Polícia Civil, à Polícia Militar, a responsabilidade de uma lei municipal.
Isso a Assembleia que deveria fazer. Então, nessa correção foi feita. Eu só quero trazer uma reflexão a esse sentido, para que talvez, como não veio acompanhado o parecer, o projeto, talvez o vereador tenha observado essas questões anteriores. Perfeito. Mas, de fato, o projeto, eu não fazia parte do CCJ, mas eu busquei o projeto aqui, e o que o Projuris apontou, e o relator colocou no seu parecer justamente essas correções. Então, nesse ponto de vista, aparentemente foi sanado. No ponto de vista, no entendimento nosso de governo, é que essas correções, quando você segmenta apenas 2 deficiências, aí sim o projeto poderia até mesmo sofrer um veto, mas com muita clareza, com muito esclarecimento, eu posso trazer a Vossa Excelência esse fato, até porque muitos vereadores talvez não tenham tido acesso ao teor do projeto. Era isso, desculpe se eu alonguei um pouco, mas era importante fazer essas observações. Muito obrigado pela parte, vereador. Imagina, Serginho, agradeço pela parte. É importante ressaltar que, de fato, este vício foi sanado com a correção do projeto, mas outros não foram. Em especial, a criação de lei esparsa sobre um mesmo assunto que já existe e que é vedada pela Lei Complementar 95 de 1998, segundo seu artigo 7º, inciso 4º. E, além disso, a questão que comentei com Vossa Excelência acerca da dispensa de autorização legislativa para a realização de medidas que insere no seu domínio de atuação institucional. Então, juridicamente, essa previsão que está ainda na lei, no seu artigo 4º, salvo engano, eu teria que corrigir, eu teria que verificar, pode significar uma imposição indireta sobre a forma de atuação da Prefeitura, o que é vedado à Câmara Municipal. Então, este argumento apontado por Vossa Excelência, de fato, foi corrigido. Este, de fato, foi atendido pela Projuris no projeto tal como está agora. Os demais argumentos não foram, e por esse motivo insisto nesse meu posicionamento de atender a previsão da CCJ, da Projuris, e tentar votar contra esse projeto. Passo a parte para o próximo inscrito, vereador Ângelo Vagnoni. Por favor, com a palavra, vereador. Veja, vou tentar entender a sua argumentação e o que nós estamos discutindo. Nós tem um projeto de lei que está tentando facilitar as pessoas surdas, e as pessoas surdas vivem numa situação de vulnerabilidade na vida que nós não imaginamos, porque se são vítimas, desde criança ou até adulto, de qualquer violência, e nós, como seres humanos normais, sabemos que a vida é cheia de violência, um pequeno furto que pode fazer, um empurrão que pode fazer, uma ademoestação que pode chegar num crime sexual. Enfim, há vários tipos de violências. Vossa Excelência é jurista, sabe do que eu estou falando. As pessoas surdas não têm como comunicar isso nem para a pessoa que está do lado. Se ela está numa fila de ônibus, esperando, ou você está dentro de um ônibus e for agredida, ela não consegue comunicar para ninguém dentro do ônibus que foi agredida. Nem para o motorista, nem para o cobrador, se houver cobrador, e nem para qualquer pessoa que esteja ali, desde que não falem com a língua de sinais. Então, nós temos uma restrição maior na vida exatamente para esse setor da sociedade que nós consideramos que tem uma deficiência chamada surdez. O projeto visa única e exclusivamente buscar que pessoas vítimas de violência, quando forem notificados à justiça, possam ter acesso aos mecanismos de transcrição na língua de Libras. Então, é uma coisa assim simples, muito simples, mas que tem um alcance muito grande do ponto de vista de produzir justiça de uma maneira mais igual para o conjunto dos cidadãos da nossa cidade. Pelo que eu li de todo o projeto, tá? As duas observações que o Projuris fez aqui no início do projeto foram duas, vereador.
Uma, pegou um projeto de Catanduva, sei lá, no interior de São Paulo, que foi aprovado pela Câmara, e o prefeito disse que estava usurpando a prerrogativa do prefeito de mandar um projeto com aquele teor aprovar na Câmara. Aquilo era uma iniciativa do Poder Executivo. Essa foi uma observação feita pela Projuris. A outra observação feita pelo Projuris foi de que o projeto, para recomendação de técnica legislativa, não que ele fosse inconstitucional, não está dito isso. Em nenhum momento está dito isso. Que como tem uma lei que é da Maria da Penha, e nós estamos falando das mulheres vítimas de violência, de que a lei do que o projeto emendasse a Lei Maria da Penha. Os vereadores, na época, entenderam a argumentação da Projuris e emendaram, fizeram a proposta de emenda, que foi mandado para a CCJ. Pois bem, a Prefeitura, nos dias de hoje, argumentou o seguinte: olha, é melhor que seja um projeto autônomo. Sabe por quê? Porque nós não queremos atender apenas o que o líder do governo diz, nós não queremos atender apenas as mulheres que são vítimas de violência e são surdas. Nós queremos também atender um portador de cegueira. Nós queremos também atender um cadeirante que tenha sido vítima de violência em qualquer recinto público ou andando nas ruas da nossa cidade. É mais ou menos esse o entendimento que a Prefeitura orientou a fazer o projeto. Então, nada mais foi feito do que adequar o projeto anterior, que era um projeto autônomo, não dizia respeito adequando a Guarda Municipal. Então, do ponto de vista jurídico, no meu ponto de vista, o projeto está pleno do ponto de vista de justiça, de constitucionalidade para ser votado. Eu entendo a sua argumentação de que teria que passar mais uma vez pela Projuris. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que todos os requisitos constitucionais estão nesse projeto aqui. Tem um acordo com a Prefeitura, tem um acordo com quem vai executar. E, companheiros, é simples. Eu quero que ali na Delegacia da Mulher, se a Prefeitura puder fazer uma doação ou fazer um convênio com a Delegacia da Mulher, que é um órgão estadual, que reúne agentes da Guarda Municipal, do Governo do Estado, de toda a parte jurídica, se tiver uma plaquinha que a menina possa... Sabe quem atende as vítimas da Maria da Penha? Quase que 90% em Curitiba é a Guarda Municipal. Eu tenho amigas conhecidas que tiveram que recorrer à Guarda Municipal, à lei, diversas vezes. Foram levadas para onde? Para a Delegacia da Mulher. Ou foram levadas para onde? Para a Delegacia da Polícia Civil, a outra que atende também. Cada regional tem uma que atende as mulheres. Então, nós já temos uma participação da Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para evitar esses abusos e esses crimes. A Prefeitura só vai ajudar o seguinte: opa, tem uma pessoa que não consegue se comunicar com a minha língua. Então, eu vou ter um dispositivo ali na Delegacia da Mulher, eu vou ter um dispositivo que vou encontrar um intérprete, que pode ser por videoconferência ou pode ser disponibilizado pessoalmente, para que ela registre o que aconteceu, diga o que está acontecendo, que o seu marido, seja ele surdo, seja ele um falante, seja ele um ouvinte, que a pessoa possa modificar, fazer o relatório. Então, eu vejo por economia, o projeto é bom, tem acordo do Poder Executivo, eu vejo que a maioria dos vereadores tem, não vejo que não haja nenhuma inconstitucionalidade aqui no projeto, tal qual esteja, de que seja possível de que algum tribunal dê o ganho de causa para isso. Perfeito, obrigado pela parte, vereador Vagnoni. Esclarecendo o meu posicionamento, é importante ressaltar que, independentemente de acordo previsto entre a Prefeitura e os autores do projeto, nós temos que respeitar o nosso regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores.
E esse regimento interno prevê que se existe uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, se existe uma má técnica legislativa, ela deve ser impedida pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso não seria um problema se o projeto, tal como foi apresentado novamente nesse substitutivo geral, no seu teor, tivesse identidade. Não é semelhança, é idêntico àquele que foi originalmente reprovado pela Constituição e Justiça. Vossa Excelência tem razão, não é inconstitucionalidade, mal me expressei, deveria ter falado em ilegalidade, apontando justamente essa disposição que impede a existência de uma legislação esparsa, independentemente da vontade da Prefeitura. Ela também está restrita pela lei municipal. Independentemente de acordo celebrado, portanto, está equivocada a decisão em termos regimentais seguir neste posicionamento. E é isso que eu insisto. Sei que é uma questão técnica, é uma questão considerada chata, mas é uma questão importante para manter a rigidez, a formalidade, a seriedade desta casa. O que sugiro, vereador Vaione, caso necessário, caso tenhamos aprovação, tentarei fazer uma emenda supressiva, ao menos de um dos dispositivos, que é aquilo que eu consigo fazer, alterar para adequar a técnica legislativa, embora isso não resolva integralmente a correção necessária desse projeto de lei. Para isso seria necessário, como disse, uma atuação mais contundente da parte pelos próprios vereadores autores. Temos mais uma parte, salvo engano, do vereador Jasso. Vereador Rodrigo Marcial, com todo respeito à Vossa Excelência e com todo respeito também à sua competência e o seu conhecimento jurídico, né, já demonstrado inclusive nas nossas conversas e também ontem na nossa reunião na CCJ, eu vejo que entre as idas e vindas desse projeto, né, hoje está sendo discutido aqui em plenário, e se aqui está, e foi muito bem esclarecido pelo nosso líder Serginho, que está apto, no meu entendimento, para a votação. Com todo respeito também à Vossa Excelência, ao vereador Éder Borges, mas eu acho que hoje nós não podemos dar um balão nos direitos dessas mulheres. Eu acho que essas mulheres têm todo esse direito à inclusão, e se estamos discutindo esse assunto hoje aqui no plenário, mais uma vez, reitero que entendo, né, como leigo, que esse projeto ele está apto para ser votado. Gostaria também de reiterar aqui o meu voto favorável nessa votação, porque entendo que é uma questão, vereador Rodrigo Marcial, de inclusão, cidadania e justiça social, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Respeito toda essa questão legal e acho que como membro da CCJ, como seu colega de CCJ, a gente sabe, e a gente tenta, inclusive, dar uma orientação lá já na CCJ, para que quando esses projetos cheguem ao plenário estejam realmente aptos, e se já houve todo esse processo nesse projeto que nós estamos discutindo aqui agora, e se estamos falando dele, no meu entendimento, ele está apto para ser apreciado pelos senhores vereadores. Então, reitero aqui a minha posição favorável a esse projeto, nesse momento, com todo respeito à Vossa Excelência e ao trabalho que é de muita competência exercido na área jurídica pelo senhor vereador. Agradeço Obrigado. pela parte, vereador Jasson. Entendo perfeitamente a sua posição. Considero, sim, que é um projeto importante, é um projeto que deve ser aprovado cedo ou tarde, mas, felizmente, como disse há pouco, considero que o bom trabalho desempenhado pela Prefeitura, e não é de hoje, é um processo já de anos, mas agora ressaltado pelo nosso prefeito Eduardo Pimentel, especialmente com a criação de uma secretaria destinada à atenção às mulheres e à igualdade racial, considero que o Poder Executivo, que é quem cuida efetivamente dessas pessoas, inclusive com dificuldades auditivas, visuais, já faz esse bom trabalho e, nesse sentido, me sinto confortável de prezar, nesse caso, mais pela técnica legislativa do que pela justiça social, pela preocupação com esses indivíduos. Dessa forma, também, já justifico esse meu posicionamento incisivo nessa oportunidade. Mas agradeço o esclarecimento e a deferência em apresentar isso no nosso plenário. Temos ainda mais alguns apartes da vereadora Georgia Prates. Por favor, com a palavra, Jorge. Peço brevidade, vereadora, que temos mais alguns apartes além da Vossa Excelência. Vou tentar ser o mais breve possível, vereador, até porque, assim, na verdade, os vereadores anteriores já falaram tudo que tinha para ser dito, porque tem duas palavras que o senhor está usando que eu acho que nós devemos até... E é um momento mesmo, vereador, para debater, para discutir, e eu acho isso muito rico quando a gente o faz com respeito e, né,
pensando no projeto de toda forma. Mas o senhor fala sobre inconstitucionalidade. Em momento algum houve inconstitucionalidade em relação ao projeto. Esse é o primeiro ponto. O projeto ele Fiz não foi... uma correção, vereadora, então, que é uma rejeitado. ilegalidade, não uma inconstitucionalidade. Isso, e a segunda palavra é o rejeitado. Ele, em momento algum, foi rejeitado pela CCJ, né? O que aconteceu foi que ele foi devolvido ao autor, para nós, fizemos as correções que foram solicitadas, e aí também é uma outra questão que o senhor cita da Projuris. A Projuris, ela tem, pela instrução, ela não é vinculativa, né? O senhor sabe disso, né? Não é vinculativa, ela é opinativa, e deu a opinião, nós acatamos, fizemos de acordo com, né? O porém é que, então, assim, todas as explicações já foram dadas, não houve nem há nenhuma tentativa de burlar nada, nós temos um projeto que realmente voltou, fizemos as adequações, ele voltou para a CCJ e ele foi colocado para a tramitação, ou seja, ele foi aceito pela Comissão de Justiça, né? Então, assim, não há nenhuma tentativa de burlar nada, né? E nós temos um projeto que agora, vereador, e pela explicação muito bem dada do vereador Ângelo Vaioni, ele é um projeto que, no entendimento da atual prefeitura, não cabe mais a gente colocar dentro da patrulha Maria da Penha. Até porque o senhor disse assim, tem já projetos da prefeitura que faz. Para o senhor ter um entendimento em relação à dificuldade mesmo que há, vereador, para que uma mulher ou uma pessoa com deficiência consiga acessar hoje o sistema, né, e precisa dialogar com a prefeitura, ela precisa marcar, ela precisa agendar, ela precisa da disponibilidade da prefeitura ter a pessoa que vai fazer a tradução em Libras, por exemplo. Ela não tem um momento em que ela pode. Imagina uma mulher sofrendo violência, ela precisa e tem aquele momento para denunciar. Ela vai precisar esperar, marcar, para agendar, para que possa chegar na prefeitura e fazer a denúncia. Mas aí, de repente, o agressor já está ali do lado. Então, existem questões que nós precisamos urgentemente sanar. A prefeitura tem dado, né, de alguma forma, o paliativo, mas não é sobre isso mais. O que nós queremos é mesmo que possamos ofertar a essas mulheres a dignidade necessária. Então, se existe alguma coisa que já é feita, está inadequado, nós estamos tentando adequar isso. O projeto ele não está em nenhum momento fora, né, de qualquer questão que a casa apresente como legislativa e nem muito menos o andamento incorreto. Então, acredito que o debate é muito válido, mas a aprovação desse projeto é importante e, como já disse também o vereador Jasson, não há nenhuma justificativa plausível para que ele não possa ser votado agora. Perfeito, vereador. Quero reforçar o fato de que trata-se de uma ilegalidade, tem razão, não é uma inconstitucionalidade. Pode ser considerada inconstitucionalidade na medida que uma aprovação de uma lei ilegal seria inconstitucional também, mas em termos técnicos, de fato, não há inconstitucionalidade formal ou material. Mas temos uma ilegalidade que foi, sim, apontada na Comissão de Constituição e Justiça e o problema surge no momento subsequente, no momento da apresentação deste substitutivo geral em específico que estamos tratando, ao menos esse é o nosso entendimento, é isso que está previsto aparentemente no regimento interno, na Lei Orgânica Municipal, e desta forma peço voto negativo nessa situação. Passo a parte para o vereador da Costa que fez o pedido. Vereador, temos apenas 37 segundos, mais 30, mas brevemente peço que faça a sua contribuição. Obrigado, vereador. Eu sei que o senhor é um jurista, né, meu colega lá de CCJ, tem uma experiência incrível. Eu tenho menos conhecimento jurídico que o senhor, mas eu acho que agora é hora da gente realmente julgar o mérito do projeto. Se ele chegou até aqui através de um balão ou não, acho que isso, nesse momento, não vem ao caso. 10 segundos. Então, eu não consigo votar contra esse projeto, é um projeto que beneficia, né, as mulheres portadoras de necessidades, e como líder do bloco, oriento também os outros vereadores que votem a favor do projeto. Obrigado, senhor. Já está cumprido os outros 30 segundos, vereador. Está encerrado. Agradeço a tua manifestação. Vereador da Costa, novamente, faço aqui o meu papel de tentar defender esta questão técnica. Obrigado, vereador presidente. Assunto, requerimento à casa. Primeiro registrado, o vereador Noriceto. Mantenha a fala, presidente. Vereador. Não, é para o segundo momento. Vereador Bruno Rossi. Não, senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença aqui do meu amigo, vereador presidente da Câmara Municipal lá de Toledo, o Gabriel Baerle, que já está no seu terceiro mandato, é o presidente da Juventude do União Brasil. Seja bem-vindo aí, vereador, à nossa Casa de Leis aqui de Curitiba. Muito obrigado. Então, a presença do vereador Gabriel Baerle. Assunto, requerimento urgente à casa, vereadora Georgia Prats. Na sequência, nós temos um pedido de registro de discussão. Por favor, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a retirada do item 31, 65, 20 e 23.
Então, a vereadora pede a retirada do substitutivo geral. Eu coloco em deliberação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, retirado o substitutivo geral a pedido da vereadora Georgia Prates, do PT. Na sequência, para a discussão, vereadora Camila Gonda, PSB. Com a palavra, vereadora. Boa tarde a todos e todas. Pedi aqui para fazer a minha inscrição, porque eu acredito que nós ainda temos alguns pontos a serem sanados a respeito desse projeto. E antes de iniciar a minha discussão a respeito desse tema, eu já realizo a passada da minha palavra à parte da vereadora Laís Leão, para que ela consiga formular os seus requerimentos e os seus apontamentos a respeito da discussão desse projeto. Obrigada, vereadora Camila. Eu queria fazer esse comentário ao vereador Rodrigo e fazer uma sugestão que ele até mesmo mencionou, mas eu queria reforçar essa possibilidade de que, se há um artigo específico na legislação que, no entendimento do vereador, possa constar como um vício, que o vereador apresente amanhã, né, na votação do segundo turno, um substitutivo, uma emenda substitutiva ou, enfim, modificativa, aditiva, como achar melhor, ao que enderece a questão, o artigo específico em que ele vê um vício. Então, eu entendo que seria importante que a gente vote favorável hoje ao mérito do projeto para evitar que a gente perca, né, um projeto valoroso, de mérito muito valoroso para essa casa, em detrimento de uma questão pontual de um artigo. Essa seria a minha sugestão. O próprio vereador Rodrigo, na sua fala, já apontou isso, mas eu gostaria de registrar novamente essa possibilidade, para que os demais vereadores da casa também tenham ciência dessa viabilidade e possibilidade. Obrigada, vereadora Camila. Muito obrigada, vereadora Laís Leão. Vereadora Tatiana Guzella. Bom dia a todos. Eu entendo que a questão da legalidade ela é muito importante, sim. Eu acho importante que que o vereador Dr. Rodrigo trouxe, mas lembrando que quando está em pauta aqui já no plenário, já passou pelas fases que deveria de regularidade, nada impede isso que seja depois, posteriormente, consertado. E eu quero pedir apoio para esse projeto, que é muito importante, inclusive eu que trabalhei por anos na Delegacia da Mulher, e ainda ontem nessa casa, o quanto nós falamos da importância de ser dado às questões das vulnerabilidades, das pessoas que têm menos condições, tanto cognitiva, de se expressar, ou mesmo em questões físicas também, e eu acho que é uma oportunidade única de nós fazermos a diferença. Quando há bons projetos, como eu já falei outrora, eu sempre vou apoiar e peço apoio a todas as pessoas, todos os vereadores dessa casa e a própria comunidade em geral. Obrigado e parabéns por essa iniciativa, um projeto maravilhoso, de suma importância, que vai mudar a vida das pessoas. Com toda certeza, vereadora Tatiana, muito obrigada pelas excelentes palavras que proferiu aqui para a gente. Vereador da Costa, por favor, com a palavra. Obrigado, vereadora Camila, pela parte também, minha colega aí de CCJ. Eu vou falar de novo, porque eu tive pouco tempo, né, o tempo já estava se esgotando e também não eram todos os vereadores que estavam presentes aqui no plenário, mas eu acho o projeto de extrema importância. Eu estou nessa casa aqui de forma independente, às vezes fico até numa situação difícil, porque eu não sou base, também não sou esquerda, no que faz oposição, então acabo ficando ali no meio de campo, né? Mas esse projeto realmente é um projeto muito importante, que basicamente garante o acesso, né, das mulheres com deficiência auditiva aos serviços de proteção quando vítima de violência doméstica. E assim como a Tatiana Guzella, né, também vim da área da segurança pública, e nós entendemos a importância desse projeto, que realmente acho que tende a agregar muito à sociedade curitibana. Então, mais uma vez, oriento os vereadores do meu bloco, do União Brasil, do AGIR, do PMB, Partido da Mulher Brasileira, que votem a favor desse projeto. Então, acho que não se trata agora de ideologia, um assunto tão importante como esse, a gente não pode querer polarizar. Então, para mim, independente se um bom projeto veio de esquerda, ou veio da esquerda ou da direita,
eu acho que o interesse da população é o que deve prevalecer aqui dentro desse plenário, por isso oriento a todos que votem a favor do projeto. Obrigado. Muito obrigada, vereador da Costa, pelas palavras. Com toda certeza, corroboro com elas. É um tema importantíssimo e acho que vai além, né, da polarização nesse momento, porque é um tema que afeta diversas mulheres e um tema diário e necessário. Passo a palavra para o vereador Rodrigo Marcial. Obrigado pela palavra, vereadora Gonda. Eu quero reforçar que o nosso entendimento é que temos sim a possibilidade de auxiliar ao projeto melhorar na técnica legislativa, mas não na questão da legalidade, não neste momento por enquanto, porque na técnica legislativa, uma questão inclusive que foi apontada a posteriori, não foi uma questão apontada na CCJ, uma questão foi apontada pelo nosso próprio gabinete, do artigo 4º da lei, que fala de uma cláusula autorizativa. É a Câmara Municipal autorizando a Prefeitura a fazer aquilo que ela já poderia fazer independente da nossa autorização. Esse é um problema menor. Este é um problema que eu comentei brevemente, mas que não resolve o problema maior da previsão legal hoje no município de Curitiba, que independentemente, eu friso nisso, independentemente de acordo ou não com a Prefeitura, existe uma legislação falando que não pode se dispor sobre o mesmo assunto em duas legislações diferentes. Contudo, acabo de receber uma sugestão de ordem pessoal, que fique registrado aqui, que foi uma sugestão da vereadora Laís Leão, e um compromisso por parte dela, e potencialmente isso pode ser um projeto futuro a ser apresentado por nós, de fazer uma consolidação desta lei, aquela que é a correta. Só que seria necessário fazer esse ajuste posterior e passar por todo o trâmite necessário para regulamentar, para trazer de volta a correção técnica legal e também, claro, no sentido de Constituição mais amplo, constitucional desta normativa. Então, eu acato esse entendimento, considero, já reforcei isso, mas é importante frisar, é um tema importante, é um tema de proteção para que se torne política de Estado, não apenas uma política de governo. Torço para que isso não, tendo em vista esse acordo pretérito com a Prefeitura, que isso não acarrete no eventual veto jurídico, caso mude-se de entendimento, ou que o entendimento político seja um e o entendimento jurídico seja outro, mas, feitas essas considerações, apresentadas minhas preocupações, eu entendo que essa solução apresentada, de fazer uma consolidação posterior das duas normas, é uma solução viável. Teremos que verificar a possibilidade de fazer isso, mas, a priori, tendo a ter um posicionamento mais favorável. Muito obrigada, vereador Rodrigo Marcial. Passo a palavra para a vereadora Georgia Prates. Obrigado, vereadora Camila Gonda. Bom, só dizer aqui rapidamente que, assim como já foi dito, já foi também explicado por todos os vereadores, não há nenhuma ilegalidade, como o vereador Marcial está apontando. Todas as comissões existentes já foram consultadas em relação ao projeto. O projeto não chegaria até o plenário se isso já não tivesse acontecido. E uma vez que isso tendo sido feito, vereador, acho que há um entendimento de que já houve explicação tanto de todos os vereadores aqui, já falamos sobre isso, não há, né, essa necessidade também e da questão, e ainda traz, né, confundindo aí com a questão do autorizativo, o que não se trata do projeto, realmente não tem nada de autorizativo ali. Eu acho que agora a gente poderia, de fato, avançar, vereador, porque, na realidade, o que mais importa agora é que a gente consiga, assim, fazer com que essas mulheres não continuem sendo silenciadas e nem continuem sendo deixadas para trás, né, pela necessidade imensa do que se trata o projeto, que é realmente fazer com que elas consigam acessar, consigam denunciar e também consigam ser protegidas de toda a violência possível, né? Como eu falei nos dados na minha fala, vereador, a cada hora uma mulher é violentada. Então, não tem por que a gente prolongar algo por uma questão de legalidade que não existe. Passou por todas as comissões, o projeto foi para a CCJ, voltou ao autor, foram feitas as correções, voltou para a CCJ e foi aprovado ali, né, o encaminhamento para as demais comissões, passou em todas as comissões e agora está em plenário. Essa é a realidade do projeto. E eu acredito muito mesmo, vereador, como eu falei, que a importância mesmo da gente de debater e de discutir todos os projetos, mas aqui já foi explicado e também corrigido aqui as dúvidas que haviam. Então, eu acho que agora a gente pode passar a votação do projeto para que a gente possa, de fato, termos aí uma nova possibilidade que a Prefeitura possa executar a proteção realmente dessas mulheres. E acho que, na realidade, não me resta mais nada a dizer em relação a isso,
a não ser que agradeço mesmo a todos que estão entendendo a urgência e a importância do projeto. E aqui, como disse o vereador Ângelo Vagnoni, a gente também entende que toda acessibilidade possível tem que ser dada a todas as pessoas com deficiência. E aqui, no caso, nós estamos falando objetivamente de mulheres com deficiência que sofrem violência doméstica ou violências. Então, há um assunto específico aqui sendo tratado. E agradeço, então, Camila Gonda, pela parte. Muito obrigada, vereadora. Passo a palavra para a vereadora Carlise. Bom dia a todos. Obrigada, vereadora Camila. Primeiro, eu quero parabenizar a vereadora Georgia Prats pela iniciativa desse projeto. A vereadora sabe a preocupação que essa procuradoria também tem com as mulheres vítimas de violência, principalmente as que se encontram, né, com alguma deficiência. Tanto é que nós já estaremos disponibilizando em breve material da Lei Maria da Penha, Código da Pessoa com Deficiência, em braille, para as pessoas com deficiência visual, e também a comunidade surda merece também esse atendimento especial. Eu sou uma defensora das pessoas com deficiência, principalmente da comunidade surda e das pessoas com deficiência visual e baixa visão. Eu acredito, vereador Rodrigo, que uma vez que esse projeto já está em plenário e passou pela CCJ, ele se encontra em perfeito estado para ser votado, e o meu voto também vai ser sim. Parabéns. Muito obrigada, vereadora Carlise. Passa a palavra à vereadora Mary, que está aqui ao meu lado. Bom dia a todos, vereadores, servidores e todos que nos acompanham. Eu quero expressar a minha alegria de podermos votar um projeto como esse, porque em defesa e garantindo às mulheres essa comunicação, nós sabemos o quanto é difícil a vítima da violência doméstica se abrir, procurar ajuda, quanto mais uma pessoa com deficiência. Mais difícil ainda. Então, parabenizo os autores deste projeto de lei e me sinto satisfeita de poder votarmos e não ficarmos 2 horas discutindo uma coisa que não vai para lugar nenhum, e isso realmente é uma coisa que é necessária, e votarei com prazer, favoravelmente. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Mary. Passo ao nosso líder do governo, o vereador Serginho, com a palavra, por favor. Obrigado, vereador. Mas só para esclarecimento, não houve um acordo da prefeitura em aprovar esse projeto. O que a prefeitura entende é que a redação mais adequada, e para isso é importante a gente frisar que nós não estamos segmentando a deficiência, foi apenas uma opinião dada ao projeto que poderia ser melhorada a redação. Então, nesse sentido, no sentido da redação mais adequada e se aprovada uma possível sanção, aí sim. Então, só para também ficar registrado isso. Era isso, senhora vereadora. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Passo a palavra ao vereador Marcos Vieira. Obrigado, vereadora Camila, pela concessão da palavra. Acho que já todas as falas que antecederam, falando referente ao mérito do projeto, da importância de se votar e aprovar uma lei como essa. Nós sabemos, vereadora Camila, que as pessoas com deficiência é uma população que carece ser ouvida, que ser atendida, que nós possamos trabalhar para que os direitos delas sejam garantidos. Imagine uma pessoa, uma mulher que é vítima de violência doméstica, que ela não tenha nenhuma deficiência, ela já tem uma dificuldade enorme. Imagine uma pessoa que tem uma deficiência. Então, acho que é importante que nós nos colocamos no lugar dessas pessoas e possamos realmente ser essa voz delas. E esse projeto, ele vem trazer, garantir esse direito, essa oportunidade de inclusão. Então, mais uma vez, quero aqui registrar o meu voto favorável, parabenizar aí pelo debate e dizer que a pessoa com deficiência foi uma das pautas que, quando eu entrei aqui, vereadora Georgia, eu tive a oportunidade de aproximar devido a algumas demandas que chegaram, e desde lá eu faço parte da comissão de acessibilidade para poder contribuir, porque é uma pauta que hoje faz parte do meu dia a dia, entender a realidade dessas pessoas. Então, parabéns e conte com o meu apoio.
Muito obrigada, vereador Marcos Vieira. Bom, apenas alguns apontamentos ao vereador Rodrigo Marcial. Nós, de fato, entendemos que não há qualquer fragmentação legislativa que possa fundamentar a ilegalidade pautada pelo vereador Rodrigo Marcial, uma vez que a Lei 14.790, ela não tem o mesmo objeto, ela apenas estabelece diretrizes para a Lei da Patrulha Maria da Penha e não se trata sobre a acessibilidade comunicativa. Além disso, também tenho para citar a questão da soberania do nosso plenário. Então, essa discussão já foi feita, já foi pautada, e agora o plenário é soberano para fazer essa discussão nesse momento. Então, por esse motivo, a gente acredita verdadeiramente que nós necessitamos da aprovação desse projeto de lei, porque, vereador Rodrigo, dialogando mesmo e sinceramente a respeito desse projeto, a gente tem projetos que vêm... que sequer são discutidos, né, pelas comissões, e a gente traz eles aqui para plenário. Então, eu gostaria de o zelo que o senhor trouxe aqui nesse momento, que a gente tenha o zelo também nos outros projetos, nas outras temáticas que sejam, enfim, de certa forma, trazidas até esta Casa de Leis. Fico feliz que o senhor fez um apontamento de que vai, né, rever o posicionamento a respeito e trazer uma nova visão posteriormente, mas acreditamos que nesse momento é necessária a votação favorável nesse projeto de lei para que a gente possa, de fato, pautar algo que é tão importante para o nosso plenário e para a nossa população. Muito obrigada, presidente, pela palavra. A parte, vereador Rodrigo Marcial, vereadora. Pode falar, Rodrigo Marcial. Obrigado, vereadora Gonda. Lembrando que o fato de estar sendo votado aqui no nosso plenário não exclui a possibilidade de que tenhamos tido alguma irregularidade regimental. Esse foi o meu argumento, e o meu argumento não foi de que o que estamos fazendo aqui é ilegal. Estou falando que o projeto de lei, tal como estava constando, incorre numa ilegalidade. Uma ilegalidade porque já existe legislação anterior, existe uma previsão municipal afirmando que projetos dessa natureza teriam que ser acoplados ao projeto original. É uma questão técnica, eu estou falando isso desde o início. O mérito, estou de acordo com Vossa Excelência, mas é evidente. Como que vou votar contra um projeto que auxilia pessoas com deficiência, pessoas em situação de violência? É evidente que existe esse apoio. E não gostaria que fosse descaracterizado o meu posicionamento até agora para afirmar que, de alguma forma, estivesse indo contra algo que é lugar comum, algo que todos defendemos e, naturalmente, defendo também. Portanto, reforço minha posição, entendo e já fiz essa consideração anterior, fui chamado de volta à discussão pela vereadora Jorge, fui mencionado nominalmente, tanto pela vereadora Jorge quanto pela vereadora Gonda, e apenas por isso faço essa parte. Entendo também pela sugestão da vereadora feita de forma pessoal, agora há pouco, Laís Leão, de que é possível a consolidação dessa norma, sanando esse vício futuramente. E, diante dessa possibilidade, entendo que, embora continue firme na minha convicção de que o projeto deveria ter passado pelo trâmite correto, e diga-se de passagem, vereadora Gonda, é importante frisar que, quando vem em regime de urgência, é um trâmite que existe no nosso regimento interno. A legalidade ser respeitada naquele caso, claro, deve ser seguida e deve ser votado o projeto. Nesse caso, não é esta a situação. O meu argumento é que era algo que enfrentava o nosso regimento e, portanto, o motivo da minha manifestação. E faço mais um último posicionamento breve, peço desculpas, vereadora Gonda, mas no sentido de que, veja, se passamos tanto tempo discutindo as pautas ideológicas, acredito que seja o nosso papel também, quando necessário, discutir o que toca aqui, o nosso papel primordial de criação de leis. É para isso que fomos eleitos, é para isso que estamos aqui. E se no momento que criamos leis não tivermos a absoluta seriedade e a minúcia de tomada do cuidado, acredito que não estarei fazendo um bom trabalho. E, de forma alguma, estou afirmando que não se faça um bom trabalho, mas que, mais uma vez, estou tentando levantar essa bandeira. Nessa situação, felizmente, pelo que consta, esta falha pode ser corrigida com uma consolidação posterior. Portanto, como já disse anteriormente, mudo meu posicionamento em relação ao projeto. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador. Bom, é importante posicionar que a gente, né, eu fico novamente feliz com o posicionamento, mas, novamente, eu vou reforçar que nós não entendemos que há ilegalidade, porque o objeto da lei nós não compreendemos que seja o mesmo. Uma lei trata de uma coisa e a outra trata de acessibilidade comunicativa. Mas, de certa forma, acho que o debate já foi bastante, né,
formulado aqui pelos demais parlamentares, encerro a minha discussão, presidente, pedindo o voto favorável de todos os vereadores a essa proposição. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão projeto e o substitutivo geral. Encerrada a discussão, vamos à votação. Não temos vereadores para encaminhar, passamos então à votação do substitutivo geral. Presidente, por gentileza, poderia fazer verificação de quórum, por favor? Vereadora, acredito que temos quórum agora, as bancadas estão completas, então vamos à votação e já chamaremos os vereadores que estão nas salas ao lado. Vereadores e vereadoras, votando. 31 votos sim, aprovado o substitutivo geral, ficando prejudicado o projeto. Para justificar o voto, a vereadora Jorja Prates. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, porque de fato a gente fala de uma situação que ela é emergencial, né? Acho que o vereador Rodrigo Marcial foi muito feliz aqui em trazer um debate, acho que debates dessa natureza são importantes para a casa também, e a gente tem que fazer isso, né? Quando debate diferente de ontem, né? Nós trouxemos aqui um debate qualificado, um debate que fala sobre o trabalho mesmo do vereador, e é um debate que nós temos que fazer. De fato, ele teve as considerações dele, como ele mesmo disse, ele mudou o voto porque entendeu, né, o que aconteceu na situação, e é isso. Então, quero parabenizar o vereador Rodrigo e também aos demais vereadores pelo entendimento que nós trouxemos dessa casa, pelo debate qualificado e respeitoso que houve aqui, e principalmente pelo entendimento sobre a importância desse projeto para a Prefeitura, para Curitiba, mas principalmente para essas mulheres que precisam acessar a todos esses serviços, né? Volto a repetir também que essa é uma demanda, nós temos várias demandas em relação à mesma população, que é a população, né, com deficiência, nós precisamos ainda olhar para todos os lados, para todos os lugares e fazermos as mesmas propostas aqui. Não posso deixar também de agradecer a vereadora Josete, a vereadora Maria Letícia também e a vereadora Ângelo Vagnoni, que, né, junto com a Federação PT-PV, trouxeram isso à casa em 2023 e que a gente conseguiu agora aprovar com apoio e ajuda de todos os vereadores dessa nova legislatura. Então, eu agradeço e parabenizo também a todos os vereadores, porque isso realmente faz diferença na vida de muita gente, como foi dito aqui pela vereadora Tatiana e pela vereadora Carlise também, procuradora da mulher. Muito obrigada. Continua em justificativa para justificar o voto, vereador Rodrigo Marcial. Conforme adiantado no meu aparte, a vereadora Gonda, faço justificativa do meu voto ao final favorável, diante desta hipótese trazida de consolidação de lei posterior e compromisso de colegas vereadores para a correção desse projeto. No mérito, como sempre, reforço a beleza, a nobreza do que decidimos hoje, que se torne uma política de Estado, não apenas de governo, e friso que técnicas para tentar dar balão no regimento interno, como já vimos em outras situações, não devem ser aceitas. A gente tem que lidar com o que está posto. E se o que está posto não é bom, tentamos alterar. É o que pretendemos fazer com algumas alterações do próprio regimento interno no futuro breve. Obrigado pela justificativa. Encerrado as justificativas.